Olá, meus queridos, bom dia, como vocês estão? Espero que, como sempre, estejam animados, dispostos para mais uma aula de língua portuguesa para os quintos anos. Você já me conhece, professora Abigail Viana, estamos todos os dias aqui, às 9 horas em ponto, para passar alguns minutinhos aí juntos, aprendendo um pouquinho mais. Você aprende comigo, eu aprendo com você, e aí as nossas manhãs ficam bem mais agradáveis. Estou muito feliz de estar aqui e saber que você está aí do outro lado. Já quero começar mandando aquele beijo para todo mundo que está assistindo a gente pela TV. Canal 22.3, ao vivo, de segunda a sexta, 9 da manhã. Se quiser rever essa aula pela TV também, 18 horas. Você liga lá e estaremos tendo a nossa reprise. Mas tem gente que está assistindo a gente agora também pelo aplicativo. Isso mesmo, o aplicativo do Educa Recife. Se você ainda não baixou, corre que ainda dá tempo. Baixa o aplicativo do Educa Recife. Por quê, professora? Porque além de você assistir, como pode ser pela TV, você pode interagir comigo. Isso mesmo, mandar o teu bom dia, o nome da tua escola, responder perguntas, fazer perguntas. Para baixar, só é mirar aqui, aponta a câmera do celular para o QR Code e você vai poder baixar no celular, no tablet e vai ter aí a oportunidade de estar como que conversando comigo. E para trazer a tua interação, a tua mensagem, o professor Givanilson mais uma vez está aqui com a gente. Bom dia, professor, bem-vindo. Tudo certinho, bom dia, estou por aqui, já tem gente chegando para a nossa aula, desejando bom dia, Raquel, Alice, Débora, tá todo mundo por aqui, Adrian também. Vamos nessa, para mais um dia de aula, estamos felizes. Bacana. Vocês que já estão aí, muito obrigada. Se quiserem, digam o nome da escola de vocês, porque a gente diz aqui, tá certo? Sempre que tem marcado presença aqui é o pessoal do Matias Delgado, da Maria da Penha, Carla Patrícia, enfim, inúmeras escolas. Então, se vocês quiserem colocar o nome da escola de vocês, vamos ter o maior prazer em citar e mandar aquele abraço. Também está aqui comigo a querida Midian, isso mesmo, nossa intérprete de Libras, fazendo aqui uma aula mais inclusiva, levando essa aula para onde eu sozinha com certeza não levaria. Então, fico muito feliz, Midian, em ter você aqui comigo. Venha sempre e deixar aqui, o respeito, a admiração e o carinho por esses profissionais tão importantes, posso dizer imprescindíveis hoje, que são os intérpretes de Libras. Dei meus recadinhos, agradeci aqui aos companheiros de estúdio. Vamos agora para a nossa aula. Sim, é isso mesmo que você está vendo aí, sílaba tônica. Professora, já trabalhamos isso essa semana. Sim, nós na primeira aula conceituamos o que é sílaba tônica. Vocês aprenderam como localizar numa palavra. Tanto é que ontem, na hora da atividade, acertaram tudo. Na segunda aula, trabalhamos sobre as palavras oxítonas, é aquela, lembram, que a última sílaba é a mais forte. Ontem, nós trabalhamos as palavras paroxítonas, são aquelas que a penúltima sílaba é a mais forte. E hoje vamos continuar. Você perdeu essas aulas, você não assistiu? Não se preocupe, você pode encontrar todas elas no nosso canal do YouTube do Educa Recife, isso mesmo, todas elas estão lá e você vai poder assistir quantas vezes forem necessárias. Então a gente vai dar aquela revisadinha básica do que é sílaba tônica, como identificar e vamos ver hoje quando não é a última, quando não é a penúltima, a palavra é o quê? Eu acho que você já sabe. Então, vamos reforçar o conhecimento e se não sabe, vai aprender hoje. Lembrando que no final tem perguntinha, então eu preciso que vocês estejam atentos para poder responder. Sílaba tônica é o que mesmo, professora? A senhora já falou, mas eu não estou lembrando. Relaxa. Sílaba tônica é a sílaba mais forte de uma palavra. Quando a gente está fraquinho, não toma um tônico, para ficar forte. O cabelo está caindo, passa um tônico para ele ficar forte. Mesma coisa com as sílabas. Sílaba tônica é aquela que é emitida com mais ênfase, com mais força, sendo que cada palavra tem apenas uma sílaba tônica. Se você me vê aqui todos os dias, já percebeu que eu estou frisando muito nisso, porque existem palavras muito grandes e a gente pode achar que por elas serem grandes, tem mais de uma sílaba forte. Não, ela possui apenas uma sílaba, tá certo? Forte, no caso, que é a sílaba
tônica. Aqui nós temos alguns exemplos. No caso dos exemplos de hoje, estamos reparando que todas são o quê, quinto ano? Acentuadas. Inclusive, todas têm o mesmo acento. Vocês lembram o nome desse acento? Foi também tema da aula desta semana. Eu não vou dizer agora, não. Digam para mim no chat, eu vou continuar falando aqui e gostaria que vocês me dissessem lá, na palavra música, na palavra fósforo e bússola. Está aparecendo um acento. Qual o nome dele? Diz para mim aí. Então, observem que está em destaque, está em vermelho, as sílabas fortes. E eu falei aqui, se você perdeu, fica atento nessa dica. E se assistiu, vai lembrar que quando você precisa identificar a sílaba mais forte, se a palavra é acentuada, você não tem nem com o que se preocupar. O acento, ele está dizendo para você, esta é a sílaba forte. Então, está tranquilo. Tem uma atividade sobre isso? Inclusive, no material do Aprender Sempre, vocês terão atividades com esse conteúdo. A professora mandou circular no texto, por exemplo, as palavras, procure palavras acentuadas, você procurou. Qual a sílaba forte? Simples, simples. Você vai lá, circula. É uma provinha externa. Oxe, essa questão aí não tem nem como vocês errarem. Se está acentuada, a sílaba forte é a sílaba que tem o acento. E quando não tem o acento, professora, qual é a sílaba forte? É a sílaba que a gente demora mais falando. Vamos testar com a palavra janela. Fala ela, chamando ela, ó. Janela. Percebeu? Eu demorei muito na sílaba né. Então, né é a sílaba forte da palavra janela. Tá joia? No caso aqui, todas elas são acentuadas. E eu estou aguardando de vocês o nome do acento gráfico que está aqui nestas palavras. Vou prosseguindo com a aula. Assim que chegar, o professor vai dizer. Se você já mandou e ainda não chegou, se preocupa não. A internet às vezes não ajuda muito, né? Mas vai chegar. Então, vejam essas palavras aqui. Novamente, uma palavra acentuada. Eu falei palavras porque teremos outras. Novamente acentuada, com o mesmo acento do slide anterior. Qual é a sílaba tônica desta palavra? E aí, quinto ano, ontem o pessoal que estava assistindo participou bastante, interagiu, isso é muito bom, tá? Não tenha medo de errar, porque o erro faz parte do aprendizado. A gente acerta uma, erra outra e aprendemos com os nossos erros. Está bem tranquilo, porque eu disse a vocês o quê? Que a palavra, quando ela é acentuada, o acento está dizendo assim, ó, aqui, olha a sílaba tônica aqui. Então, a sílaba tônica da palavra ginástica é a sílaba nas. Ginástica é a sílaba mais forte. No caso, o acento agudo, que é o nome dele, não é verdade? Está ali nos indicando a sílaba forte. Olha esta outra palavra. O acento agudo hoje marcou presença na aula de língua portuguesa, não foi? Todas as palavras que lemos até agora estão com ele, aí ele marcou presença mesmo. Qual a sílaba tônica da palavra matemática? Olha, a próxima aula, depois da minha aula de matemática. E aí, qual é a sílaba mais forte da palavra matemática? Olha, eu já dei a dica, né? Além de dar ditado a dica, o acento agudo está dizendo, ó, aqui, 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 preste atenção. E é isso mesmo, é a sílaba ma. Não aqui a primeira, tá? A antepenúltima. Eita, professora, eu me confundo esse negócio de última, penúltima, antepenúltima. Se preocupe não, daqui a pouco vai ter uma palavra aqui na tela e vamos trabalhar com bem calma essa questão de localizar qual é cada sílaba na palavra, tá? Se preocupe não. Outra palavra, olha, agora apareceu uma que não tem acento agudo, ela tem acento circunflexo. Eu sei que ele é em forma de chapéu, mas nós não vamos chamá-lo de chapéuzinho. Vamos chamá-lo pelo nome correto, que é acento circunflexo. Mecânico, olha, profissionais tão importantes, né? O que seriam de nós sem os mecânicos? Então, se tem algum mecânico aí assistindo, muito bom ter você aqui, viu? Seu trabalho é muito importante. E aí, qual a sílaba forte da palavra mecânico? E aí, professor? Bom, temos as participações aqui do João Henrique Simões de Barros, está dizendo que é da Escola Municipal Padre José Matias. Luan está por aqui, meu nome é Luan Demétrio, da Matias Delgado.
está respondendo também aqui, porque está chegando depois. Aham. Omar está dizendo aqui, bom dia, professora Abigail. E Como aí? acabou de chegar a resposta de Amanda, dizendo K. Isso, no caso aqui vai ser can, né? No Porque o caso, som, can. né, É, tá nasalizado. Nasalizado não, tá meio abafadinho, fechado com can. o círculo. Quase que eu dizia com chapeuzinho. Olha, eu fico falando para vocês não falar chapeuzinho, já ia falar muito bem, Amanda. Isso aí. Omar, bom demais ter você aqui. Luan também, o pessoal da Matias Delgado, como sempre, aqui, né? Ajudando a gente, deixando a aula mais alegre, mais dinâmica. Isso mesmo, Amanda, mecânico. Então a gente fala o can com mais força por conta do acento, que é uma das funções do acento, tá? Trabalhamos isso essa semana também, que o acento, além dele mudar o som, né, da vogal, no caso, como o professor falou, K, a sílaba CA realmente é K, mas quando a gente coloca o circunflexo, vai ficar can, não é? Então, além dele mudar, tá, às vezes, a forma da gente falar, ele também faz com que a sílaba fique mais forte. As 3 palavras estão na tela: ginástica, matemática e mecânico. Foram os 3 exemplos que eu trouxe para vocês. O que elas têm em comum? Elas têm 2 coisas em comum aí. Quem é que pode me dizer? Tem 2 coisas em comum nessas 3 palavras. Quem assistiu às aulas anteriores já sabe mais ou menos uma das semelhanças. Quem é que pode me dizer? Quem vai ser o meu detetive aí que vai descobrir? Olha com calma. Tem 2 detalhes aí que elas têm em comum, que todas têm. Se a palavra ginástica começasse com M ali, a gente dizia, porque todas começam com M, não é o caso, né? Porque ginástica começa com a letrinha G. Eu vou dizer uma e vou esperar por vocês na outra. Todas elas são acentuadas. Observaram esse detalhe? Ginástica tem acento agudo, matemática também e mecânico também. Apesar de não ser o mesmo acento, porque em mecânico nós temos o circunflexo, mas todas são acentuadas. E qual é o outro detalhe? Percebeu ainda não? Não acredito. Eu acho que vocês perceberam e estão digitando e a internet está demorando a trazer, mas eu vou dizer. Se a resposta chegar, o professor vai dizer que vocês falaram, beleza assim? Porque a aula tem que prosseguir. Todas elas têm a antepenúltima sílaba como mais forte. Ó. Lembra aqui, última, penúltima, antepenúltima. É a mais forte. A mesma coisa acontece com mecânico e a mesma coisa acontece com matemática. Então, essas 3 palavras, além de serem todas 3 acentuadas, as 3 possuem a antepenúltima sílaba como a mais forte. Nós já aprendemos como chamar a palavra que tem a última sílaba mais forte? Aprendemos, oxítona. E quando é a penúltima? Paroxítona. E agora, hoje, que é a antepenúltima sílaba, como ela é chamada? Eu sei que você sabe. Esqueci, professora, desculpa, sem problemas. Estou aqui para te lembrar. Proparoxítona, isso mesmo, olha aqui, ó. Vou dizer de novo o que eu falei a semana toda. Atenção na escrita, 5º ano. O X aí, ele tem som de que se, é como que fosse um Q e um S. Então, toda palavra, veja quando você for escrever proparoxítona, tá certo? A gente fala o som de X, como a gente fala na palavra táxi, como a gente fala na palavra boxe. A gente escreve X, mas o som não é de xaxé, beleza? Então, atenção. Todas as 3 palavras, oxítona, paroxítona e proparoxítona, atenção no detalhe do X. Nós vamos conceituar as palavras proparoxítonas, são aquelas que têm a antepenúltima sílaba mais forte. Antepenúltima, sim. Aqui vem antes da penúltima. Ou seja, é a tônica, é aquela que é pronunciada com mais força, com mais vontade, tá certo? Então, professora mandou você lá classificar se a sílaba mais forte é a antepenúltima, você vai escrever o quê? Que ela é proparoxítona. Agora, para tudo, é a dica de milhões que todas as aulas tiveram. Eu falei aqui nas aulas anteriores que palavras oxítonas
e palavras paroxítonas podem ter acento ou podem não ter. Lembram disso? Se esqueceu, dá uma olhadinha lá no YouTube que você vai ver. Porém, atenção, quinto ano, isso aí merece print de tela, isso aí merece aquela anotação no caderno. Fica atento que isso aí pode fazer a diferença na hora da atividade, na hora da provinha. Todas as palavras proparoxítonas devem ser acentuadas. Se você encontra uma palavra e não tem acento, ela não é proparoxítona, é já por eliminatória. Está lá a tua atividade, 20 palavras. Você tem que classificar oxítona, paroxítona, proparoxítona. Se você encontrar palavras que não têm acento, você já sabe, proparoxítona ela não é. Porque é uma regrinha, toda palavra proparoxítona, ela deve ser acentuada. Entendeu? Guarda isso, tá? É muito importante. Olha aqui outros exemplos. Lembram desde o início da aula que eu disse que aquelas 3 palavras, elas tinham em comum serem acentuadas? Novamente aqui. Cuidado para não confundir, achar que toda palavra acentuada é proparoxítona. Jamais. Café, por exemplo, é acentuado, mas é a última sílaba, tá? Então, tem que ser a antepenúltima, porém, tem que ser acentuada. Se não for, não é proparoxítona. Aqui nós temos o exemplo de médico, número e trânsito. No caso aí, palavras, né, com acento agudo, circunflexo, não importa o acento. Se a antepenúltima sílaba está acentuada, você já sabe qual é a sílaba forte. Mas como eu te falei, às vezes tem pessoas, e é normal, fica tranquilo se é o seu caso, tá? Que tem dificuldade. Ô, professora, eu até entendi tudo que a senhora está falando aí, mas eu não consigo assim identificar qual é a última, sempre eu me confundo. Qual é a última, a penúltima? Não se preocupa. Tá vendo aqui a palavra lâmpada? Ela está separadinha, foi proposital, que eu fiz ela assim partidinha, para a gente poder identificar. Ela tem 3 sílabas, né? Isso é a palavra trissílaba. Qual é a última? Gente, lã aqui vai ser a primeira. Então, a última, consequentemente, vai ser a sílaba da. Ok? Se vocês sabem que a gente, como a gente traz para frente, que a última é a sílaba da, quem vem antes da última é o quê? A penúltima. Então, qual a penúltima sílaba da palavra lâmpada? Pá. Olha aqui, ó. Última, penúltima. E quem é que vem antes da penúltima? A antepenúltima, lã, que no caso aqui é a sílaba tônica, é a sílaba mais forte, é aquela que a gente fala com mais ênfase. E olha aqui, ó, acentuada. É uma palavra proparoxítona, porque tem a antepenúltima sílaba mais forte. Vamos ler um pequeno texto. Hoje vai ser fácil de vocês identificarem, porque como eu disse que as palavras proparoxítonas são acentuadas, vai ficar mais fácil de vocês encontrarem. Antes do texto, me parece que tem participações chegando. É isso mesmo, professor? Sim, sim, tem várias aqui, é porque demora um pouco para chegar. Tranquilo. A resposta chega e já está em outra parte do assunto. Mas é bom registrar a participação aqui de Jonathan, que está dizendo que é Jonathan Fernando, sou da Escola Municipal Padre José Matias Delgado. Diego está por aqui com a gente, Luan, Isabel. Luan está por aqui dizendo que a minha turma está estudando isso agora. Luan Maravilha. Tá aqui. Então está por aqui Luan, Amanda, Omar, Diego, Isabela, Pablo, todo mundo aqui acompanhando a aula. Que bom, não é, Luan, que o assunto da gente bateu certinho com o que você está estudando. Isso também é o esforço da sua professora em sala de aula, de trabalhar aqui, né, naquela união com o assunto aqui das aulas digitais da EMAD. Então, maravilha. Ela trabalha lá, a gente trabalha aqui, o beneficiado é você e com certeza você vai acertar tudo. Mas vamos ler o nosso texto? A Costureira das Fadas. Enquanto eu leio para vocês, procurem palavras proparoxítonas. Tá fácil, gente, porque a palavra proparoxítona é acentuada, então vai ser mais fácil de encontrar. Vou começar, tá joia? Se quiser ler comigo, fique à vontade, até para dar aquela despertada. A Costureira das Fadas. Depois do jantar,
o príncipe levou Narizinho à casa da melhor costureira do reino. Era uma aranha de Paris, que sabia fazer vestidos lindos, lindos até não poder mais. Ela mesma tecia a fazenda, ela mesma inventava as modas. Dona Aranha, disse o príncipe, quero que faça para essa ilustre dama o vestido mais bonito do mundo. Vou dar uma grande festa em sua honra e quero vê-la deslumbrar a corte. Disse e retirou-se. Dona Aranha tomou da fita métrica e, ajudada por 6 aranhinhas muito espertas, principiou a tomar as medidas. Depois, teceu depressa, depressa, uma fazenda cor-de-rosa, com estrelinhas douradas, a coisa mais linda que se podia imaginar. Teceu também peças de fita e peças de renda de entremeio, até carretéis de linha de seda fabricou. Essa história aí, não é, foi de Monteiro Lobato. Eu, na minha leitura, já percebi palavras proparoxítonas. E vocês? Como sempre, eu vou dar aquela colherzinha de chá, eu vou ler novamente e em seguida já vou perguntar para vocês. Então, corre lá no chat e o professor fica ali atento, esperando a resposta de vocês. Então, ajuda a gente aí, coloca lá no chat, tá certo? Se você encontrou a palavra proparoxítona. Depois do jantar, o príncipe levou Narizinho à casa da melhor costureira do reino. Era uma aranha de Paris, que sabia fazer vestidos lindos, lindos até não poder mais. Ela mesma tecia a fazenda, ela mesma inventava as modas. Dona Aranha, disse o príncipe, quero que faça para essa ilustre dama o vestido mais bonito do mundo. Vou dar uma grande festa em sua honra e quero vê-la deslumbrar a corte. Disse e retirou-se. Dona Aranha tomou da fita métrica e, ajudada por 6 aranhinhas muito espertas, principiou a tomar as medidas. Depois, teceu depressa, depressa, uma fazenda cor-de-rosa, com estrelinhas douradas, a coisa mais linda que se podia imaginar. Teceu também peças de fita e peças de renda de entremeio, até carretéis de linha de seda fabricou. E aí, quinto ano mais esperto aqui, vou dizer, do Brasil. E aí, quinto ano? Encontraram palavras proparoxítonas? Já colocaram no chat? Ainda não. O que eu não acredito. Não deixa a preguiça tomar conta, não. E aí? Olha, não são preguiçosos, não é isso, professor? Tá chegando algumas palavrinhas por aqui. Diga aí. Chega o príncipe, Sim. grande, deslumbrante, carretéis. Tá chegando Vamos essas palavras aqui, vamos por analisar aqui. essas palavras que o professor falou. Príncipe, não foi isso? Isso. Daqui a pouco vai aparecer na tela aqui o príncipe, ele vai aparecer. Mas eu escutei o que aí? Deslumbrante. Grande e deslumbrante. Carretéis. Ó, carretéis, eu posso até entender a dúvida, porque tem um acentozinho lá. Aí, como eu falei da acentuação, que é acentuada, pode ter se confundido. Só que carretéis é acentuada a última sílaba, tá certo? Então, tem que ser a antepenúltima, no caso aqui do príncipe que foi citado, ó. Tá certo? Ó, tá acentuada, perdão, tá acentuada, mas ó, última, penúltima, antepenúltima, aqui, ó, prim, tá certo? Beleza. Foi deslumbrante também, não foi? Deslumbrante. Deslumbrante nem se aplica, tá certo? Porque lembra desse detalhe. Eu sei também o que... Eu acho que sei, né? Que eu não sou adivinha, não sei. Mas eu deduzo que a palavra deslumbrante foi escolhida por ser grande. Aí a gente pensa, né? Antepenúltima, uma palavra grande. Mas para ser proparoxítona tem que ser o quê? Lembra a dica de milhões de hoje? Acentuada. Deslumbrante não é. Vamos ver qual é a sílaba forte deslumbrante? Deslumbrante, ó, é o bran, ela é paroxítona. Então, nesse texto, nós temos 2 palavras proparoxítonas, príncipe e métrica. Aquela fitinha métrica, errou, se preocupa não. O que importa é que você está assistindo a aula, participando, interagindo, isso é maravilhoso. A tua dúvida provavelmente foi a dúvida de outro. E a partir da tua resposta, outras pessoas tiraram sua dúvida também. Então, obrigada a todos aqui que responderam. E eu já vou passar para a atividade. Tranquila,
não é? A semana está encerrando, já estão cansadinhos das atividades. Eu sei que tem atividade da escola para fazer, mas não vai deixar de fazer a nossa aqui também, né? Lá naquele seu caderninho que você registra a aula, que você data, você vai colocar lá a data de hoje e a pesquisa, muito simples, muito tranquila, quinto ano. Isso aí em 2 minutinhos vocês fazem. Vocês vão pesquisar 5 palavras proparoxítonas. Lembrem do detalhe, é a antepenúltima sílaba mais forte, mas tem que ser acentuada, senão não é proparoxítona, tá joia? Bom demais estar com vocês. Próxima aula a gente vai dar uma fechada nesse assunto. Eu vou testar o conhecimento de vocês com um joguinho, ó, que vocês vão amar. Então já convido vocês para a nossa próxima aula. Professor Joanilson, muito obrigada pela participação. Por nada, eu sei que daqui a pouquinho teremos uma aula de quê? De quê? Matemática. Inclusive, um dos nossos exemplos hoje de proparoxítona foi matemática. Então, já fica aí a postos. Clisma, muito obrigada, querido, da tua participação, como sempre, fazendo a diferença. E você não sai daí, tá? Fiquem muito bem. Vou falar que nem a professora Kedma. Eu vou pedir aqui licença a ela e vou encerrar minha aula como ela encerra. Fiquem bem, fiquem em paz e tchau, tchau.